O temperamento dele é muito forte, muito sapeca mesmo. Ele é uma criança muito atenta, muito extrovertida, entendeu? Muito alegre. O Jadson gosta muito de música, tá? Toda atividade que tem música, ele fica bem, ele quer participar. Ele é muito inteligente. O Jadson nasceu não era nem de 7 meses, 6 meses. Vim olhar meu filho no outro dia que eles vieram dizer que meu filho tinha problema. O menino nasceu com síndrome de Down. Eu não conhecia o que era síndrome de Down. Só via assim, essas criancinhas chinesinhas, pra mim que era chinesinho. Eu disse, meu síndrome de Down. Quando eu olhei ele inchado, gordão assim, eu achei ele lindo. Mas quando ele começou a perder peso lá na incubadora, eu digo, meu Deus, meu filho começou a ficar bem magrinho, fininho assim, começou a deficiência dele parecer mais, né? O pai aceitou numa boa, porque ele não tinha nem experiência, nem eu também. Mas ele aceitou numa boa, eu também. Mas foi assim, gostei. Hoje em dia eu amo meu filho, mas não quero perder de jeito nenhum. Ai, boa, beleza, cara. Levei ele com 3 anos, que foi a creche. O bebê especialzinho pela manhã só tinha ele. Ele era o caçula, o xodó da creche. Aí depois já veio para o primeiro período. Continuei também, direto. Aí ele foi mais estimulado ainda. Mas o segundo período agora para mim está sendo melhor ainda. Alguns pais já chegam dizendo que o filho tem determinada deficiência. Mas aquelas crianças que a gente percebe, faz um diagnóstico, a gente solicita da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, e a CEMED faz uma avaliação dessa criança. E aí eles encaminham para o fonoaudiólogo, para o neuropediatra, para o psicólogo, né? Até se esgotar todas as possibilidades, né? Para que a gente possa ajudar essa criança. A escola abraçou com carinho o processo de inclusão, não apenas garantindo um espaço da criança em sala de aula e promovendo a integração com os colegas, mas garantindo uma qualidade de ensino que atenda a toda e qualquer criança. Ele aprende mais ainda com aquelas crianças de que eu acho que outra especial igual a ele. A troca de experiências entre os alunos, isso é muito importante, né? A observação que ele faz, que um outro coleguinha faz, a interferência do coleguinha em alguma atividade. Então, tudo isso desperta nele mais interesse,
desperta nele mais atenção, desperta nele uma vontade maior em aprender e praticar aquelas certas atitudes que o coleguinha do lado tá fazendo. A inclusão traz um novo olhar. Então, você aceita o aluno como ele é, né? E você não vai preparar. O aluno vai desenvolver-se na ação, no processo lúdico, no processo de aprendizagem, através do fazer na escola. Porque antes a gente achava que a criança com deficiência mental não ia ler, que a criança com deficiência mental não ia chegar a pensamentos abstratos. E hoje a neurociência já nos ensina que existe uma mobilidade cognitiva. Por isso é importante que essas crianças vão à escola desde cedo, desde o primeiro ano de vida. As trocas sociais que ela vai fazer, as trocas de comunicação, de interação com outras crianças, é que vão potencializar o seu processo de desenvolvimento. Ela vai aprender a resolver problemas, a ter iniciativa, né? A se comunicar de diferentes maneiras e a resolver problemas do cotidiano, que são habilidades e competências para a vida. A gente percebe o quanto é importante porque as crianças vão começar a desenvolver alguns valores, né? Sobre cooperação, sobre o respeito à diversidade, o respeito à diferença. Nós vamos ter sistemas inclusivos quando a escola começar a refletir e ela buscar estratégias coletivamente e não ser um movimento só da família que deseja a inclusão, do professor, né? Às vezes você encontra um professor aberto, que tem uma compreensão, uma visão de inclusão, desejoso de fazer o processo de inclusão, mas não há ainda o engajamento do coletivo escolar. Questão de espaço, né, físico, graças a Deus, as escolas que estão sendo construídas agora pela Secretaria Municipal de Educação, elas estão todas adaptadas. A nossa realidade maior são crianças de baixa renda, são crianças independentes. Como elas chegam aqui na escola, como elas vão ao banheiro sozinhas, elas conseguem fazer assim, as atividades dela e eles contam a realidade dele, né? E aí a gente procura sempre aproveitar o que eles estão colocando para que a gente possa fazer nossas atividades. Toda atividade proposta, ela é feita para atender a todos igualmente. Eu procuro utilizar atividades que possibilitem estimular a coordenação motora global, a lateralidade, a atenção, a concentração. Sem sair da linha. Vamos lá, Jalson. Vamos, olha. Acompanhante, ó. Vamos lá. Todo mundo na linha. Todo mundo na linha. Pela linha verde, ó. Vamos por cima da linha verde, ó. Aqui, ó. Jalson, em cima da linha aqui, ó. Linha azul. E vou voltar para fazer o círculo. Olha só. E principalmente as atividades lúdicas, né? Que são feitas através da música. Porque a criança brincando, ela consegue captar melhor as coisas. Dentro da brincadeira, eles vão estar aprendendo. Quando eu trabalho, por exemplo, uma musiquinha do índiozinho, por exemplo, que fala todos os números, eles estão aprendendo aí. Há um conteúdo nessa musiquinha. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, já só. Os 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, olha, 10 no pequeno bolo, olha navegando, ó. Foram navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase virou. A grande modificação do olhar da educação inclusiva não é você focalizar a deficiência. Eu acho que nós temos que ver a criança. Antes de ter qualquer característica ou qualquer especificidade, ela é uma criança como uma outra criança. Ela tem que ter o direito de brincar, de correr, de pular, de ser feliz, de participar de todas as brincadeiras. Elas precisam de que a escola enfatize, somente na educação infantil, né? O faz de conta, o imaginário, a fantasia, o brincar. São molas propulsoras do desenvolvimento cognitivo. O professor de educação
do ensino regular, ele tem que ser ajudado, né? O ensino cooperativo é interessante por isso, porque o professor de educação especial, ele vai discutir com esse professor de ensino regular no seu cotidiano, na organização da sua rotina, nas suas atividades lúdicas, como organizar situações, problema, para que a criança com seu corpo resolva, né? Aprenda a superar obstáculos físicos, porque a superação dos obstáculos físicos vão ajudar depois a ela planejar, o planejamento mental, que é a grande dificuldade, prever o que vai acontecer, planejar situações. A criança com deficiência mental pode aprender, é isso que ela tem que aprender na escola. E a escola trabalhar com os talentos, porque se a escola for trabalhar com uma criança com deficiência mental que não tem interesse em escrever, né, em ler, e vai pôr essa criança sentada numa cadeira, às vezes até inapropriada, que muitas vezes acontece, copiando da lousa, prestando atenção na lousa, ela não está interessada nisso. E essa vogalzinha aqui, ó? Ó. Ei, Julinha, onde está a vogalzinha, ó, Júlia? Onde está a vogalzinha, ó? Onde está a vogalzinha, ó? Dá pra Julinha a vogal, ó, pra Julinha colocar aqui no nosso tapete. Dá pra Julinha a vogal, ó. Dá pra Julinha a vogal, ó. Muito bem, aê, Julinha! Valeu, Julinha, muito bem! E a aprendizagem da leitura escrita, ela está exposta. Eu não acho que você tem que dizer, não, ela não está nessa etapa, então eu não vou oferecer. Não, mas você vai aparecer através de livros interessantes, dos jogos pedagógicos, então de uma maneira lúdica que a criança gosta, porque ela vai aprender brincando. E aê, Jarson! Abriu! Fecha agora, fecha pra tia. Fecha pra tia, fecha. Aê, que legal, Jarson! A universidade tem muito a contribuir nesse momento, com o conhecimento, com as pesquisas, com a mediação da construção desse conhecimento. Porque a escola não tem onde buscar. E a universidade tem que ser a parceira nessa pesquisa, na discussão, na reflexão e na mediação desse conhecimento. Eu não tive assim, um curso específico, né? Mas nas nossas formações continuadas, nós tivemos uma palestra com psicólogas, psicopedagogas da rede, que abordaram sobre o tema da inclusão nas escolas. E isso facilitou o trabalho da gente. O incrível, assim, que eu acho das professoras é que elas procuram, elas dizem, olha, a gente precisa saber mais. É preciso que o professor entenda que cada criança ela tem uma forma e um ritmo próprio, né? E que o professor ele tem que respeitar essas diferenças, né? Não cabe mais ter um olhar diferenciado para essas crianças que têm necessidades. O conselho que eu dou é que, em primeiro lugar, que ele aceite, né, essa criança, não veja essa criança como um problema, né, e que, porque ele é uma criança como qualquer outra, né, que haja naturalmente em sala de aula. Nós vamos pintar primeiramente o sol e depois nós vamos fazer uma colagem, tá certo? Dos palitinhos que são os raiozinhos do sol. Muito bem, Ele gosta muito das atividades quando tem recorte, colagem, principalmente as atividades lúdicas que são feitas utilizando a música, porque eu percebo que ele desenvolve o seu lado de expressão corporal, né, através dos gestos e dos movimentos que a música requer muito bem, além de interagir, né, com mais facilidade com os colegas. A técnica que faz com que o Jardson preste muita atenção é a minha expressão corporal, entendeu? Os meus gestos, os meus movimentos, e ele fica percebendo bastante isso, né? Isso atrai a atenção muito dele. com casca e tudo, tão grande era, fiquei barrigudo. Nós temos o técnico, né, da Superintendência da Educação Especial, e temos uma professora itinerante, né? Ela vem nas escolas todo mês. Ela vem, conversam com as professoras, dão sugestões de atividades, né? Se for preciso conversar com os pais, ela solicita, a gente faz o encaminhamento e ela faz algumas reuniões com os pais.
ele foi papai, né? Fez tratamento na PAI até 4 anos, ano passado que ele parou mais. Já foi desenvolvendo muito com essa fisioterapia. Ajudou muito ele mesmo, muito mesmo, estimular. Aí eu procurei ir no colégio, saber se pegou ele com 3 anos, né? Pegava eles que pegavam. Uma das grandes questões hoje que eu vejo para o avanço do processo de aprendizagem das crianças com necessidades educacionais especiais na escola é a identificação das necessidades educacionais especiais. E esse trabalho com a família. Então, trabalhar com a família, ajudar a família no processo do desenvolvimento. Você vai pra praia? Muitas crianças com deficiência, no seu processo de desenvolvimento, somente de 0 a 3 anos, elas precisam do programa de intervenção precoce. E os programas de intervenção precoce hoje, no mundo todo, eles estão voltados não para a estimulação da criança, para a preparação da criança, mas eles estão voltados para os contextos sociais. Então, de apoio e suporte à família. Então, esse trabalho de apoio e suporte à família, para melhor se comunicar com seu filho, para entender as peculiaridades, né, ou as limitações que a deficiência acarreta para a criança, como superar essas limitações, como modificar o meio lá em casa, né? Na hora da alimentação, na hora do banho, que são momentos de interação, de comunicação e são momentos ricos para o processo de aprendizagem. Isso não significa tornar os pais terapeutas, mas tornar os pais participantes do processo e agentes promotores do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Questão número 3, Tyler. Muito bem, Tyron. Que número é esse, turminha? O Jadson vai me mostrar onde é que tá o número 1. Tá, Jadson? Vai lá colocar o número 1 no tapetinho, vai. Onde está o número 1? Tem criança que ela absorve os conteúdos mais rapidamente. Já outras não, já são mais lentos. E eu não exijo muito isso da criança, não. É o jeito próprio dela, ela vai ter um momento próprio e eu sou muito tranquila em aguardar esse momento próprio da criança, esse retorno da criança. Eu observo que tem algumas coisas, né, no caso do Jadson, que ele tem um retorno mais rápido. Em outras, ele já tem um retorno mais lento. Como, por exemplo, a questão da fala. Ele ainda tem a fala um pouco presa, né? Mas isso é um processo. Tá um dia tão ensolarado, vamos pintar? Na nossa cultura é um pouquinho assim, bom, a escola é que vai dar conta do meu filho. Então eu deixo o meu filho lá na escola e volto para a escola para saber o resultado. A nossa legislação, a LDB, ela teve um avanço nesse sentido, porque ela coloca que a educação infantil, né, é responsabilidade da escola e da família. A escola, quando chega uma criança com deficiência ou com uma necessidade educacional especial, ela não conhece essa criança, ela não sabe quais são as necessidades dessa criança. A família, embora não tenha estudado, não tenha ido à universidade ou se especializado nessa área, ela tem a convivência. Ela sabe do que o filho gosta, o que dá prazer, ela sabe quais são os pontos fortes do seu filho. Então é um saber intuitivo da família através da convivência com essa criança. E esse saber tem que estar disponibilizado na escola. Quando há essa parceria entre pais, professor, né, pais, escola, né, o trabalho flui melhor, porque de repente a mãe dá um retorno, né, do que a criança aprendeu em casa, né? Então sempre no dia seguinte ela sempre, ele chegou cantando uma musiquinha tal, ele chegou fazendo gesto tal, vocês trabalharam isso aqui? Não, isso a gente trabalhou. Então esse relato é muito importante. No caso do Jardson, a gente sempre procura conversar, até para saber se ele teve algum avanço. Quando ele chega aqui e conta pra gente que já conseguiu fazer alguma coisa, está conseguindo falar alguma coisa, então isso a gente já
a gente se anima, né? E a gente já pensa em melhorar ainda mais, procurar ajudar mais o jardim, procurar conhecimento, procurar formas, né, para poder ajudá-los. Vou passar. Secou? Secou já. As crianças acolhem essa inclusão com a maior naturalidade, entendeu? Eles não veem diferença. Elas são mais solidárias, elas são mais atenciosas, elas são mais carinhosas. Uma atividade de colagem, por exemplo. Quando o Jardson está com dificuldade em colar alguma coisa, o coleguinha do lado vem dar uma ajudazinha e ele já passa, depois da atitude do coleguinha, ele já passa a fazer, entendeu? E muitas das vezes ele pede novamente para o coleguinha ajudar, o coleguinha vem, ajuda. No começo eles super protegiam. Eu chamava até o Jardson de bebê. Ah, o neném, né? E agora não. Agora não, eles ainda tem essa questão da ajuda, né, da cooperação, né, porque inclui isso. É uma criança amorosa, carinhosa, né, isso faz com que os coleguinhas passem a tratá-lo, né, com carinho também. E isso é importante, essa troca entre os coleguinhas é muito importante. Eu achei melhor aqui porque ele tá mais sabido. Eu chego, já que você fez hoje no colégio, aí eu digo, aí já sabe contar o A, os A, I, O, U. A gente ajudando, né? Já sabe pegar um lápis a riscar, já sabe fazer um, dois, contando um, dois, conta já, disso aí ele vai. 1, 2, 3, 4, 5 clínicos, assim que ele fala o clínico dele. Quem está de fora, né, não sabe, não percebe, né, e não acredita muito. Mas para nós que estamos dentro do processo, né, porque Jardson está aqui desde o maternal, então ele avançou muito. Quando ele entrava na escola, a mãe tinha que trazê-lo, né, e ela vinha com ele, segurando a mãozinha. Agora não, ele consegue descer a rampa sozinho, ele vai para a salinha dele. Antes, havia uma certa resistência do Jardson em permanecer em sala de aula. Ele gostava mais de ficar nos corredores, ficava de sala em sala, gostava muito de ir para o pátio, né, ficar passeando no pátio. Mas já esse ano isso já não ocorre. A permanência do Jardson em sala de aula, ela já é bem mais frequente, né? Dificilmente ele sai, ele fica disperso. Ele consegue se alimentar, inclusive ele é independente, assim, ele pega os pratos, quantos pratos ele quer, ele vai lá, ele pega, ele senta lá na mesinha dele, ele consegue fazer isso. Ele é muito mesmo danadinho. A construção do sistema inclusivo depende de uma construção coletiva. Então, incluir para mim significa trocas de conhecimento, de culturas, de experiência e a construção do conhecimento de forma coletiva, onde cada um tem o que dá, né, o que contribuir. Então é muito importante o esforço conjunto da escola, do coletivo escolar, das trocas entre os professores, os gestores, experiências entre escolas que já tiveram experiências de inclusão. Então incluir é isso, é dar essa oportunidade para a gente, né, para nós enquanto gestor, enquanto funcionário, de trabalhar com essas crianças, de percebê-las, né, em todos os seus aspectos, psicológico, físico, motor, né, principalmente o afetivo. E a gente acredita que trabalhando a inclusão, a gente vai futuramente fazer com que essas crianças não tenham mais
esse preconceito, né? Dizer que não quer falar com, até rotular essas crianças. E a inclusão, ela favorece muito isso, né? A questão da valorização do ser humano, né? A questão da socialização,